contar, né? O Jean está conosco aqui, caro ouvinte, para você entender, porque nós vamos falar de um assunto que interessa muito você, principalmente você que sabe aí onde aperta no seu bolso. Jean Pablo, ele é mestre em economia e consultor em finanças, perícias e também orçamento. De acordo com um levantamento feito pelo Sebrae com a pandemia da Covid-19, a formalização de empreendedores brasileiros chegou a 32%, isso no final do ano passado, uma alta de 2 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2019. E aí, Jean, eu percebi que nesses últimos meses houve uma crescente gigante de novos empreendedores buscando essa formalização. E não é muito comum, porque geralmente o empreendedor, no início de carreira, ele tem uma resistência em se formalizar, porque a formalização, de uma certa forma, ela tem um custo. E não é todo empreendedor, principalmente o pequeno empreendedor, que ele está preparado para isso. Aí o que eu te pergunto, o que se dá esse crescimento dessa tentativa de empreender? É o desemprego também? A gente tem, Fred, 3 fatores e vai vir a corroborar muito com isso. O primeiro fator é o seguinte, é a lei da liberdade econômica. Facilitou muito essa lei depois que ela foi aprovada. Facilitou você abrir a empresa, facilitou você levantar a documentação. Antes demorava aí 40, 50 dias, hoje com 3 dias você já consegue. A gente tem o fator do desespero também. Você tem lá, o cara perdeu o emprego, ele precisa sustentar a família dele lá, e ele tem uma ideia, e o brasileiro, ele é nato nisso, né? De não deixar a peteca cair. E você vê, e vários deles estão tentando ali, de alguma forma, buscar a sua sobrevivência, seu emprego nessa nova época. Só que tem um fator que a gente não levou em consideração, e eu acho que seria interessante a gente levantar a pauta. Os números mostram isso pra gente, doutor Vinícius. Mas quando você sai na rua, você vê que não é assim. Você vê que tá lá um monte de aluga, se vende-se. Na rua isso. Você vê isso. E a gente sabe, Fred, e a legislação é uma, a realidade ali já é outra. Será que se fizeram o levantamento de quantas empresas fecharam também, ou de quantas empresas faliram? Vou te dar uma ideia de onde eu quero chegar para a gente levantar esse questionamento em Goiânia, principalmente no estado de Goiás. Você tem uma empresa, os seus impostos estão ali, o ICMS está altíssimo, você está lá com 3, 4 processos trabalhistas e você tem um filho. Você não vai fechar a sua empresa, porque abrir a empresa é fácil, fechar é difícil. Você simplesmente para de abrir, aí você vai lá e abre no nome do seu filho. A empresa, ela só mudou de nome. Então, não estou falando que é isso, estou levantando a possibilidade de ser, porque o que aparece nos números é diferente da nossa realidade. Você substituiu, pode ser isso também. Porque quando você anda nas ruas de Goiânia, você mais vê isso, aluga, você restaurante de 30 anos que fechou, vende-se. Então, esses questionamentos, a gente tem que ver o número, mas tem que olhar um certo área para a realidade. E pode ser um pouco diferente. Esse demonstrativo, ele na verdade, ele não reflete uma realidade da economia hoje no país. Até porque, você colocou muito bem, basta sair aqui, na Castelo Branco, por exemplo. Muitas. Você basta sair ali, na 24 de outubro, por exemplo. Você vai ver realmente muito comércio com porta fechada. Quer um exemplo claro disso? Dá uma passeada ali na Bernardo Saião. Nossa, é triste. Bernardo Saião ali, antes, inclusive. A Bernardo Saião já vinha definhando desde a criação ali da 44, porque muito empresário migrou para 44. Só que nessa pandemia, Fred, a 44 também tá desesperadora. Na própria 44, a gente vê galerias lá. 2 mil comércios lá. E além disso, operação da Receita Estadual para complicar o resto. E o empreendedorismo, ele, principalmente nessa situação agora da pandemia, ele acaba não sendo uma escolha. Né? É uma necessidade. É uma necessidade. Não é? Porque a pessoa ela precisa sobreviver, ela precisa continuar tendo que comer, pagando as contas. Então ela não se vê de outra maneira a não ser empreender. E o empreender é por isso que eu falo assim, ó, os governos, Jean, me corrija se eu estiver errado, por favor, mas eles pensam muito nesse negócio de incentivar, empreenda. Só que se você incentivar o empreendedorismo e você não treinar esse empreendedor para que ele seja realmente um empreendedor, porque ser empreendedor não é só abrir um negócio, não. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu tenho vontade de montar uma padaria para mim.
Só que você sabe mexer com o negócio, e mexer com o negócio não é só fazer pão não, meu irmão. Você tem que aprender também a administrar tudo isso, saber diferenciar o que é dinheiro seu, o que é dinheiro da empresa. Então, nós não temos esse ensinamento. Isso não é nos passado de forma nenhuma. Então, tem toda essa dificuldade. E aí, eu vou debater com você com relação à economia. O que representa esse número para a economia e o que representa a realidade que nós estamos vivendo para a economia? Porque empreender gera emprego, gera um circular de dinheiro no nosso mercado aí na praça. Só que quando você fala que essa não é a realidade do comércio, como é que fica a economia com tudo isso? Porque você começa a ventilar que o negócio está bom, só que dentro mesmo da minha realidade eu vejo que a coisa não é como é. Com relação a isso, o que isso representa para a economia de forma geral? Os números dizendo que essa formalização aumentaram, mas ao mesmo tempo a realidade é completamente diferente. O importante na economia, Fred, é o dinheiro estar circulando. De onde vai vir esse dinheiro, ele tem uma certa importância, se vai vir do empreendedor, o dinheiro continua rodando ali na economia. Quando você tem esses dados e elevam os pontos do empreendedor, tá lá se cumprindo seu papel, abrindo a empresa, formalizando, é interessante, você consegue ver o dinheiro, de onde vem, o dinheiro ele vai girar, tem o fator do multiplicador keynesiano, para quem não é da área, multiplicador keynesiano é o seguinte, quando você gasta R$1 e esse R$1 gera imposto, e esse R$1 gera emprego, no final da ponta ele vira 1,17, 1,87, o dinheiro vai se multiplicando. Quando o dinheiro ele não tem esse lastro, e vem da informalidade, só do fato do dinheiro circular já é importante para a economia, de uma economia que já está vindo estagnada do ano passado. Então hoje a gente vê falando assim, o Brasil cresceu, realmente cresceu, mas ninguém leva em consideração quanto ele cresceu antes. E nem cresceu, né? Ele então, recuperou o prejuízo, se recuperando. Você está lá, você cai 4%, aí no outro ano você sobe 1,5%. Aí a população fala assim, não, subiu 1,5%. Não, se ele já estava vindo de 4%, ele está 2,5% só negativo ainda. Então a gente tem muito que procurar. Então esse fator do multiplicador keynesiano é muito importante na economia. E quando o dinheiro gira, a sociedade ela não entende de uma forma, a gente estava até discutindo aí, economia e constituição, acho que devia ser matéria obrigatória do segundo grau. Você tinha que saber ali se importa mesmo para a sociedade entender. Você está numa cidadezinha do interior, é rapidinho assim, você está numa cidadezinha do interior, ela está totalmente estagnada, ela está sem dinheiro nenhum, vive da prefeitura, só tem... A maioria, né? Aí você tira de onde tem para morar, para não tem, todo mundo fica sem. Então, Sistema Federativo Brasileiro. Você, doutor Vinícius, está vindo de lá e você está cansado, falando, vou dormir nesse hotel aí. Aí você chega no dono do hotel, quanto é o negócio? Não, é R$100. Não, toma R$100, eu vou subir no quarto, se eu gostei lá, eu volto, te falo e durmo aí. Quando você deu R$100 para lá ele já estava devendo na padaria. Ele pegou seus R$100, foi lá e para o padeiro. Antes de saber, você vai ficar no quarto. A área da padaria estava devendo do açougue. E foi lá e pagou a área do açougue. Seu dinheiro já está lá? O área do açougue falou assim, nossa, eu tô devendo ali, a moça e faz limpeza e para mim. Foi lá e deu R$100. A moça que faz limpeza, de vez em quando faz uns negocinhos, uso aí, ela da noite, falou, nossa, eu atendi um cliente lá no hotel do área, eu tô devendo R$100 para ele. Foi lá e pagou R$100 pro dono do hotel. Nisso o cliente desceu e falou, não, eu não gostei do quarto, não. Eu vou embora. O dono do hotel devolveu os R$100 para ele. Ele foi embora em 20 minutos e a cidade inteira pagou a dívida dela ali. Só do dinheiro tá rodando dentro da cidade. Então essa é a grande questão da economia. O dinheiro tem que sempre estar circulando. Quando você põe na poupança, quando você faz um investimento, aí é mais perigoso ainda. Então enquanto a gente está empreendendo, mesmo se os números não tiverem corretos, o importante é o dinheiro tá girando ali. Isso que faz a diferença. Bem. Ô Jean, vou te agradecer muito aqui. O assunto não passaria, eu acho que até tem que ter mais participação para que as pessoas entendam. Eu queria uma forma de explicar para o ouvinte, para o telespectador, para o cidadão, uma maneira fácil dele entender de economia. Nós somos analfabetos sobre economia. Isso é geral. Você tocou num ponto importante, que é justamente a obrigatoriedade da matéria de economia. Ela fosse desde pequeno, ensinar o moleque ali, você tem aqui um pão de queijo, vende pro coleguinha. Aí quanto foi? Foi 10 centavos. Quanto você ganha? Entendeu? Ensinar isso, porque nós não temos. E é justamente por isso que o endividamento do Brasil só cresce. Porque ninguém entende economia. O cara, ele vende uma laranja por R$10, ele acha que os R$10 é dele e gasta os R$10. Amanhã ele não tem o dinheiro da laranja. E ele tá ferrado. Jean, muito obrigado pela sua participação, meu irmão. Obrigado, Fred. Conte sempre comigo e
Vamos torcer pelo melhor. O brasileiro, ele é muito criativo. O brasileiro, ele sabe sair das situações. Eu nem vou falar assim, espero que o governo venha ajudar, não. Eu espero que o governo não atrapalhe. Só dele não atrapalhar, já ajuda. A gente já voa. Não, tem um detalhe, Fred, eu queria que o Jean só contribuir, se você puder adicionar. Eu penso que a economia a gente tem que aprender o seguinte: quem está vendendo quer muito, quem está pagando quer pouco, o pai quer pagar pouco. Você entendendo isso aí já é elementar, né? E tudo baseado no princípio da escassez. O que tem muito vale muito, o que tem pouco vale pouco. Entendendo essa base e saber que o ser humano ele é egoísta, você consegue entender muita coisa da economia. Um dos principais fatores que a gente tem que lutar contra, sendo bem rápido assim, mas eu acho que um dos grandes problemas do Brasil hoje é o seguinte: a primeira lei da economia, como você diz, é a lei da escassez. Nunca vai ter tudo para todo mundo. E a primeira lei do político é prometer tudo para todo mundo. E é o político que gera a economia. Então essa conta ela nunca vai fechar. Então a gente tem que correr de medidas populistas, a gente tem que saber fazer conta, a gente tem que saber, e não existe almoço grátis. A partir desse momento, quando você falou das pessoas saindo do Brasil para ir fazer Uber, as pessoas ficam lutando pelo direito, FGTS, INSS, essas coisas, e trava a gente na economia. Eu falo trava, é um assunto polêmico, a gente não vai entrar nisso, mas é basicamente isso. São as mesmas pessoas que querem ir pro exterior trabalhar sem esses direitos para ganhar mais lá, entendeu? Então, você viu ontem o pessoal, o que o pessoal